Fala moçada, tudo bem? Como vocês estão? Tomara que esteja tudo bem. Saudade aí de todos vocês. Espero que todo mundo, né, tenha passado aí um bom final de semana, que a gente possa começar mais uma semana. Em nome de Jesus a gente possa romper e vencer, né, mais uma semana. Queria começar com um versículo aí de ânimo, aí de esperança, que é o Salmo 125, 1, que fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então eu queria deixar esse versículo aí pra gente, né, um tempo aí de dificuldade que a gente está passando, a gente depositar a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor, né, para que a gente possa continuar firme, esperançoso, crendo que Deus está no controle, né, e está lutando essas nossas lutas. Amém? Então vamos lá, gente. A última aula foi através de live, né, do Instagram, mas como eu estava falando com o pessoal, né, sei que às vezes pelo Instagram às vezes tem uma dificuldade de acesso, às vezes por todo mundo, né, às vezes num horário específico, às vezes dificuldade de entrar pelo Instagram, então a gente preferiu mudar de plataforma aqui e gravar vídeos pelo YouTube. E é isso que a gente vai começar a fazer aqui, beleza? Então vamos lá, só contextualizar. Gente, na nossa aula, né, passada, na live a gente começou falando sobre os atos administrativos, né? A gente começou falando, né, que existem como gênero os atos da administração, que são gênero, da qual decorrem, né, 4 espécies, né? Nós temos os atos administrativos, nós temos os atos privados da administração, nós temos os atos materiais, chamados de fatos administrativos, e os atos políticos. E a gente, né, deu mais evidência, né, a nossa matéria são os atos administrativos, né, que são as declarações de vontade emanadas pela administração pública sob um regime de direito público, né, com posição de superioridade da administração pública em detrimento dos particulares. E a gente começou falando sobre os elementos, né, do ato administrativo, a gente começou falando sobre os requisitos do ato administrativo, e a dica que a gente deu foi o confifomob, né? Cada sílaba corresponde a um elemento, a um requisito. Então, os elementos, os requisitos do ato administrativo são a competência, finalidade, forma, motivo e objeto, e a gente explicou, deu a característica de cada um, beleza? E hoje, continuando a matéria de ato administrativo, a gente vai falar hoje sobre os atributos dos atos administrativos. Lembrando e deixando claro que atributos do ato administrativo não se confundem, tá, gente, com os elementos, com os requisitos do ato administrativo. Requisitos, elementos do ato administrativo são, né, as condições para que o ato administrativo ele tenha validade, né, para que um ato administrativo possa ser válido. Agora, os atributos do ato administrativo diz respeito às características do ato administrativo, diz respeito às prerrogativas do ato administrativo. O que faz os atos administrativos, né, terem esse regime aí de direito público? O que faz os atos administrativos prevalecerem sobre os demais atos, né, aí da administração pública, beleza? Então vamos lá. Os requisitos, perdão, eu já estava falando os requisitos. As prerrogativas ou os atributos do ato administrativo, que são também o sinônimo de atributos do ato administrativo, né, são as características do ato administrativo. A dica é PAIT, tá? P-A-I-T. Então eu queria relembrar aqui. Os atributos dos atos administrativos, a dica que eu quero dar para vocês é a sigla PAIT, P-A-I-T. Anota aí. P se refere à presunção de legitimidade e veracidade. A corresponde à autoexecutoriedade. I corresponde à imperatividade. E T corresponde à tipicidade. A gente vai falar e vai explicar cada um em espécie, mas eu queria falar para vocês que os atributos são esses 4. Presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, imperatividade e tipicidade, beleza? Então vamos começar cada um deles. Primeiro, então, atributo do ato administrativo que a gente tem que falar é a chamada presunção de legitimidade e veracidade. O que significa isso? Significa falar que um ato administrativo, quando ele é emitido, ele goza, tá, de presunção de legitimidade e veracidade. Como assim? Quando um ato administrativo ele é editado, é emitido pela autoridade competente, até que se prove em contrário, aquele ato administrativo e o conteúdo dele, ele é legítimo e ele é verídico, ele é verdadeiro.
Então, como assim? Vou até dar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram aquela expressão que fala, né, que um agente público ele goza da chamada fé pública? Se vocês já ouviram essa expressão, o que significa fé pública? A fé pública corresponde justamente a essa presunção de veracidade. Ou seja, como regra geral, tudo que um agente público faz é considerado verdadeiro, é considerado legítimo, até que se prove em contrário. Então vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você está andando na rua e você está sem cinto ou você está falando no celular. E imagina que você não vê nenhum, né, agente público, nenhum cara de trânsito, nenhum policial militar, enfim. E logo depois, um mês depois, chega na sua casa uma multa, né? Ou por você estar falando no celular, ou por você estar sem cinto. Por mais que você não tenha visto, ou por mais que você não tenha presenciado, né, aquela multa, você não tenha sido multado pessoalmente. Se aquela multa foi emitida, vocês concordam que presumivelmente, ou até que se prove em contrário, aquela multa ela é verdadeira, ela é legal, ela é legítima, aquele conteúdo, né, realmente, até que se prove em contrário, ou seja, a priori, ele goza aí de veracidade, beleza? Ou mesma coisa, imagina uma situação, imagina que você tem um terreno, né, vamos supor que alguém tenha um terreno comprado e não tenha nenhuma construção lá. E aí você recebe uma notificação para cortar ali o mato do seu terreno, né? Você recebe uma notificação ali falando que tem muito mato ali no seu terreno, está invadindo ali a rua e tudo mais, e é preciso você roçar, né, aparar ali aquele terreno, aquele mato ali, porque está causando algum tipo de constrangimento, né, ou está de alguma forma prejudicando ali o espaço público. Ou seja, essa notificação que foi expedida por um agente público, até que você prove em contrário, ou seja, até que você prove que, por exemplo, seu terreno tá ok, não tá com muito mato, ele tá aparado e tal, né, tudo nos conformes, aquela notificação, em regra, ela é verdadeira, ou seja, o conteúdo dela é verídico, né, e o agente público que a expediu, ele goza de fé pública naquilo que ele viu. Mesma coisa, a situação que eu falei quando o agente público te multa. Até que você prove em contrário, né, até que você prove, olha, eu tava de cinto, ou eu não estava falando no celular. Se um agente público te dá uma multa, por qualquer situação, por excesso de velocidade que seja, aquele agente público, ele está emitindo aquilo com fé pública, ou seja, munido de fé pública. Ou seja, ele tem uma presunção de legitimidade dos atos dele. E aquele ato administrativo que ele emite, ele é presumivelmente legítimo e verdadeiro em relação ao conteúdo dele, beleza? Agora, o que quer dizer isso? Ou seja, até que se prove em contrário. Vou dar essa situação como exemplo. Vamos supor que você está andando na estrada, ou essa situação que eu falei. Você recebe uma multa em casa por excesso de velocidade na estrada, de Goianésia para Anápolis, ou Goianésia para Uruaçu, ou Goianésia para qualquer outro lugar. Ou você recebe uma multa por estar falando no celular. Como regra, aquela multa ela é verdadeira, como a gente falou, né? É o atributo, né, do ato administrativo. A priori, em regra geral, ele é legítimo e verdadeiro. Só que é o seguinte, pode ser que você não tenha estado falando no celular, pode ser que você estava com cinto, pode ser que naquele dia da multa que você ganhou por excesso de velocidade, você não estava na estrada, pode ser que o seu terreno que foi notificado para ser aparado e cortado, pode ser que ele está regular, está aparado e tudo mais. Ou seja, você tem direito ao contraditório, você pode provar em sentido contrário que aquele ato administrativo ele está errado. Você tem direito a provar que aquele ato administrativo ele é incompatível com aquela situação. Ou seja, o que isso quer dizer? Significa que o ato administrativo, ele a priori, ou seja, como regra geral, ele é legítimo e verdadeiro. Por isso que ele gosta de uma presunção de legitimidade e veracidade. Mas aquele ato administrativo e essa presunção dele admite prova em contrária. Ou seja, aquela pessoa que recebeu o ato administrativo tem direito ao contraditório e ampla defesa e provar que o conteúdo daquele ato administrativo não corresponde à realidade, ou seja, é inverídico. O que significa isso? Que essa presunção dos atos administrativos é uma presunção iuris tantum. É uma presunção iuris tantum. O que é a presunção iuris tantum? É uma presunção
tá? Que admite prova em contrário. Ou seja, você pode fazer prova em contrário. Exemplo, quando você ganha uma multa, não abre prazo para defesa? Não abre prazo para você apresentar a defesa? Ou seja, não abre prazo para você, né, contestar aquela multa? Ou seja, falar, olha, eu não estava falando no celular, né, eu não estava sem cinto de segurança, no dia ali, né, dessa multa por excesso de velocidade eu nem peguei estrada, eu nem estava com carro. Abre prazo para defesa. Claro que é difícil, justamente porque a gente falou, como os atos administrativos estão sob regime de direito público, a administração, né, tem uma posição de superioridade, mas você pode provar. Ou seja, se você recebe uma multa por excesso de velocidade na estrada e você não estava na estrada, o que você pode fazer? Pega um comprovante lá no seu trabalho mostrando que você estava trabalhando naquele dia. Ou seja, admite-se prova em contrário. Por isso que é uma presunção iuris tantum. Ou seja, a presunção de legitimidade e veracidade não é uma presunção iuri et iuri. O que é uma presunção iuri et iuri? É uma presunção absoluta, que não admite prova em contrário. Essa presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é uma presunção iuris tantum, ou seja, é uma presunção relativa. Ou seja, os atos administrativos são presumivelmente legítimos e verdadeiros, gozam presumivelmente de legitimidade e veracidade no seu conteúdo, mas essa presunção é uma presunção relativa, porque o particular tem direito a realizar prova em contrário, se defendendo daquele fato. Beleza?